Chegando na tela do canal 180, o jornalista Cláudio Teran, com o Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. A votação incrível, acachapante que vimos na Câmara dos Deputados, finalmente aprovando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, foi bastante interessante para a gente analisar os rumos da política. Mas não se comova. Os deputados federais só votaram unânimes a favor da matéria depois que sentiram o peso da voz rouca das ruas, do repúdio da população àquilo que eles priorizam, como, por exemplo, afrouxar a lei da ficha limpa, aprovar a PEC da bandidagem, que eles chamam de blindagem, ou PEC da anistia para afrouxar ou libertar golpistas e destruidores do patrimônio alheio. Não, essas pautas não interessam a população. E o 21 de setembro foi que obrigou os deputados a darem marcha ré e votarem finalmente essa matéria. Foi uma vitória do governo Lula? Foi, porque a matéria saiu do governo. Ela não foi produzida, não foi idealizada por nenhum deputado federal. Que isso fique claro. Também não saiu das hostes de nenhum partido. E quando Hugo Mota colocou Arthur Lira de relator, o intento era enterrar essa matéria. Vale destacar ainda que uma boa parcela da chamada grande imprensa deu guarida ao enterro dessa pauta, dizendo que ia prejudicar o equilíbrio fiscal, as finanças públicas, uma falácia gigantesca. O que quebra as finanças públicas, ou principalmente desequilibra as finanças, é o tanto que no Brasil, rico e super rico, paga muito menos impostos que o proletariado, o cidadão comum. A imprensa, a grande imprensa nacional, sempre tratou essa matéria como do interesse do governo, quando, na verdade, o interesse é público. E o papel de um governo é produzir coisas que interessem ao público. Então, resumir a pauta como de interesse do governo serviu muitas vezes para que as pessoas não levassem a sério a seriedade com a qual esse assunto deveria ser debatido. E ela só foi aprovada agora porque os políticos sentiram o peso das ruas em repúdio à atitude deles. Vale também destacar o ponto positivo desse recuo da política. Sabe por quê? Porque até aqui, ou pelo menos até eles chegarem ao desplante de aprovar a PEC da blindagem, eles, os políticos do PL, do Centrão, que mandam no Congresso, achavam que com o dinheiro do fundão eleitoral e com a maioria que tem no Congresso, eles podiam tudo. Com as emendas do orçamento secreto, estava tudo bem. Acontece que o eleitor foi soberano em repudiar a conduta dos congressistas e dizer: ei, isso aí nós não aceitamos, não faça isso não. As manifestações do 21 de setembro contribuíram para colocar o Brasil nas ruas. Naquele fenômeno de manifestações que vimos, não havia somente partidários de esquerda, não, porque a causa era de todos. E esse talvez seja o maior legado que fica dessa matéria aprovada na noite da quarta para quinta-feira. Porque é claro que o benefício é direto. Quase toda a mão de obra empregada no Brasil ganha menos de R$5.000, ou seja, o trabalhador brasileiro é sofrido, trabalha muito
de sol a sol, numa jornada exaustiva de trabalho e ganha pouco, ganha menos de 5 mil. O 1% mais rico do Brasil começa ganhando entre 600 mil por ano, 1 milhão por ano. E esses são os aquinhoados, são os bem-nascidos. Gente que paga muito menos imposto que um professor, que um bombeiro, que um policial, que um comerciante, que um radialista, que um jornalista. Enfim. Mas é preciso considerar, e eu acho que esse é o ponto principal do comentário desta quinta-feira, é preciso considerar o medo que os políticos do Centrão, do PL, os donos do Congresso Nacional sentiram do repúdio popular. Eu falei no começo do comentário, não se comova, porque não é para comover, não é para a gente ficar devendo favor ao Congresso, não. O Congresso só votou essa matéria à força, depois que ficou emparedado pelo repúdio popular. Pensando bem, senhoras e senhores, amigos, seguidores e ouvintes, é assim que a gente constrói cidadania. Não é papel nosso, enquanto cidadãos, ficar aplaudindo e idolatrando políticos. Político é para ser cobrado, porque político nos custa muito caro. E as ações e atitudes deles também podem sair muito caro para nós na hora que eles votam com irresponsabilidade e virando as costas para o cidadão. Ontem, eles não lhes fizeram nenhum favor. Eles fizeram a coisa certa. Espero que a imprensa, a grande imprensa nacional, também aprenda como é que se constrói a cidadania. E a grande imprensa também tem um mérito, porque ela mostrou com muita clareza o tanto que a população repudia que o Congresso se debruce em cima de pautas que não interessam ao cidadão comum. Vem aí novas e futuras batalhas. O Congresso precisa discutir a eliminação, o fim da escala 6x1, que nos escraviza enquanto trabalhadores por uma jornada excessiva de trabalho. A vitória no Congresso, que finalmente garantiu a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais, é uma vitória do povo, do resistente povo brasileiro. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.